E já iniciando, então, notícias internacionais, falando sobre pedidos iniciais por seguro-desemprego, que ontem veio abaixo do que o mercado esperava. Exatamente. Pedidos iniciais por seguro-desemprego apresentaram um recuo em relação à última divulgação da semana passada e também abaixo das expectativas que o mercado apontava. Isso daí tudo veio num cenário depois da divulgação do payroll, que apresentou na sexta passada números bem fracos e colocou em xeque a questão até mesmo de quanto que o mercado de trabalho poderia se manter aquecido, com o desemprego batendo em 4,3%. Então, esses 233 mil divulgados ontem foi até um sinal mais positivo em relação à qualidade do mercado de trabalho. Mas a gente também teve a divulgação de um outro dado, que foram os pedidos contínuos por seguro-desemprego, ou seja, são as pessoas que pedem e continuam pedindo porque continuam com aquela dificuldade de achar um novo posto de trabalho. E esse indicador, em especial, ele veio acima das expectativas e acima também da última leitura, mostrando que por mais que na semana de análise ali desses 233 mil tenha tido menos pedidos iniciais, as pessoas continuam a ter dificuldades em achar um novo emprego. Passando para a próxima notícia, divulgação de inflação lá na China. Dado esse que saiu ontem à noite, tá, pessoal? A gente teve, então, uma inflação ao consumidor vindo acima do esperado, 0,5%, e foi a maior alta desde fevereiro. Em relação ao preço ao produtor, ele veio desacelerando, o mercado já esperava essa desaceleração, porém ele veio desacelerando mais, tá? No geral, a gente consegue ver que a gente vai ter uma inflação um pouco mais alta aí nos próximos meses, numa tendência de alta, porém isso não vai ser um impeditivo aí para as flexibilizações de política monetária que o governo chinês tem adotado aí nos últimos tempos. E ainda falando de notícias internacionais, sentindo um pouquinho aí como é que os investidores estão se comportando, tá, pessoal? Essa notícia, ela fala que os investidores atualmente, principalmente aqueles que investem em empresas de consumo, eles estão tendo que ser mais seletivos ao escolher essas empresas. Por quê? Depois de um movimento pós-pandemia, em que durante a pandemia a gente teve um consumo muito alto, esse movimento pós-pandemia mostra que os consumidores estão mais seletivos, ou seja, estão sentindo mais os preços e estão mais econômicos. E isso vem atingindo todos os setores de luxo, né, a alimentação, vestuários, companhias aéreas, e isso também tem sido refletido na segunda temporada de balanços que a gente vem vendo, né, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, um consumidor um pouco mais seletivo, mais econômico, e as empresas tentando aí estimular um consumo maior por parte desses consumidores. Porém, quando a gente tem as empresas tentando estimular esse consumo, a gente sabe que isso gera inflação, que é justamente o que os bancos centrais estão tentando combater. Então, não é uma tarefa fácil encontrar um equilíbrio aí, né, para a economia. É um ponto, sim, de atenção, né, que essa desaceleração ela está acontecendo não só nos Estados Unidos, né, como você acabou de comentar, mas em outros países como China. Não é de hoje que a gente vem falando sobre isso aqui no Morning Call. E aí agora falando de notícias nacionais, falando um pouquinho corporativo, o Petro, que teve o primeiro prejuízo em quase 4 anos, né, Serra? Muito bom. Realmente foi um resultado negativo quando a gente pensa em lucro líquido, mas se tratando de Petro, a maior empresa da nossa bolsa e que também, né, acaba que os preços dela movimentam mais ainda o índice Bovespa, mini índice também, é importante a gente separar o que foi esse resultado da Petrobras. Primeiro, a parte operacional apresentou uma leve queda quando a gente pensa principalmente na venda de subprodutos de petróleo, no mercado doméstico também, mas foi parcialmente compensado pelas exportações, que apresentaram expansão no trimestre. E aí fica a dúvida, mas o que então ocasionou esse prejuízo ali da Petrobras, né? Primeiramente, questões cambiais, a gente viu ao longo do segundo trimestre um fortalecimento do dólar frente ao real, e por mais que isso daí não tenha tanto efeito caixa, ou o efeito caixa disso é bem pequeno, acaba impactando na DRE. Então, quando a gente pensa até mesmo em resultados financeiros da companhia, tem um impacto em função da desvalorização do real frente ao dólar. E um outro impacto também que é mais uma questão tributária. Ao longo do trimestre, a própria Petrobras anunciou um acordo em relação à parte fiscal do governo para o pagamento de um valor que já estava sendo discutido, era um valor bem alto, um valor bilionário, que vinha sendo discutido em função das remetidas de dinheiro lá para fora para o afretamento de embarcações. Então a Petrobras pôs fim a esse imbróglio que vinha já há bastante tempo
e realizou, portanto, as baixas, as provisões agora nesse resultado, e isso ocasionou realmente esse prejuízo da Petrobras, esses dois fatores. Mas se a gente expurgá-los do resultado, a Petrobras apresentaria um lucro, apresentaria um resultado positivo. Além disso, a companhia anunciou também a distribuição de proventos aos seus acionistas, tanto na forma de JCP, na forma de dividendos também, que devem ser pagos em novembro e em dezembro. No total, vai dar um pouco mais de R$ 1 por ação, tanto preferencial quanto ordinária, se tratando ali do valor bruto, e a data de corte vai ser agora, no mês de agosto, mais precisamente no dia 21. Passando para a próxima notícia corporativa, Suzano, que também reportou um resultado negativo, um prejuízo de 3,7 bilhões de reais, mas aí novamente a gente precisa fazer essa distinção. Esse prejuízo foi ocasionado principalmente pela parte de resultados financeiros. Suzano tem muitos derivativos ali dentro, também tem impactos cambiais, lembrando que todos eles são marcados a mercado, então é natural que eles acabem refletindo no lucro líquido, mas que o desembolso de caixa realmente, que é o que importa na companhia, ocorre somente no vencimento desses derivativos. O operacional da Suzano veio muito bom, a geração de caixa muito boa também, com menores dispêndios em função do projeto Cerrado, que entrou em operação no mês passado, e a partir de agora o ramp-up do projeto Cerrado, que deve acabar reduzindo até mesmo o custo caixa da produção de celulose. E a companhia como um todo, em termos operacionais, se beneficiando de um preço médio da celulose mais benéfico ao longo do segundo trimestre, que, claro, vem caindo, a gente chegou no fim do segundo trimestre um preço um pouco mais baixo, mas a companhia conseguiu se beneficiar, deve abrir no campo positivo hoje. Ao contrário da Petrobras, que as ADR já precificavam uma queda de mais de 1% lá no mercado norte-americano. Passando agora para a próxima notícia, uma notícia mais em relação ao futuro presidente do Bacen, quem sabe? Pessoal, então ontem a gente teve algumas falas do Galípolo que inclusive chegaram a movimentar bastante as curvas de juros, tá? Acabou que isso não foi refletido no dólar e nem no índice. O que ele disse basicamente? Ele disse que não faz sentido que os membros do Copom que foram indicados pelo atual presidente não possam votar em uma possível alta da Selic simplesmente porque o presidente ele é crítico ao atual nível de juros, tá? Lembrando que o Galípolo, como o Serra falou, ele é um fortíssimo candidato, ainda não bateram o martelo, mas é um fortíssimo candidato para ser o próximo presidente aí do Banco Central. Diz também que a ata do Copom, ela deixou bem claro que todos os membros, então de forma unânime, independente se foram membros indicados pelo atual presidente ou pelo ex-presidente, todos os membros estão sim dispostos a buscar pela meta. Então, se for preciso, né, aumentar a taxa Selic, isso vai acontecer, tá bom? Comentou também um pouquinho sobre o mercado externo, disse que a alta volatilidade dos últimos tempos tem sido uma alta volatilidade acima do normal, né? E isso se dá por questões conjunturais, mas também estruturais. Esse movimento, como eu disse, acabou, né, sendo refletido nas curvas de juros. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.